Graça e paz, irmãos. Aleluias. É bom estar com os irmãos aqui mais uma vez. Eu agradeço ao Ministério de Mulheres pelo convite. Estamos aqui na dependência do Senhor. Aleluias. Eu gostaria de fazer mais uma pequena oração antes. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na tua casa, para aprender da tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Jesus. Nós temos fome, Senhor, e sede de ti. Nós pedimos que o Senhor venha estar à vontade em nosso meio. Que o Senhor venha ministrar as nossas vidas a tua palavra, trazendo mudança de vida, de entendimento, que venha gerar frutos no nosso interior, frutos dignos de arrependimento, Pai. Fica à vontade em nosso meio. Usa a minha vida para a glória do teu nome, Senhor. Aleluias. Eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo em Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Hoje a mensagem tem um foco na oração. O título é A Importância da Oração. Aleluias. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Amém, irmãos? As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredires, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste, com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, eu era copeiro do rei. Aleluias. O livro de Neemias continua uma história que começou ali no livro anterior de Esdras. É um livro que fala sobre esperança, né? A esperança do retorno do povo, né? Deus ali, ele cumpre a promessa dele, que traria o povo dele, que estava no cativeiro, né? Que ficaram ali durante 70 anos cativos em Babilônia. E Deus ali, no livro de Esdras, ali cumpre com a promessa dele, de modo a trazer os seus de volta à sua pátria. Lembramos, como nós lemos aqui, que o povo foi levado cativo
né, esses 70 anos, porque eles viraram as costas para o Senhor. Eles não ouviram os seus profetas, eles tomaram as suas próprias decisões, o pecado imperou, o inimigo ganha força e o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos. Mas mesmo naquela época de cativeiro, nós estudamos há umas semanas atrás aqui sobre Daniel e seus amigos que viveram nesse tempo, mesmo num cenário tão difícil para o povo que estava ali cativo, Deus continuava no controle e levantou ali homens e mulheres com um propósito para ser luz e bênção naquele lugar. Esse cenário difícil não é diferente nos dias de hoje. Em Eclesiastes 1 diz que não há nada novo debaixo do sol. Aquilo que temos visto, esse cenário que nos entristece, às vezes nós evitamos de ler os noticiários, porque aquilo machuca o nosso coração. E não só aonde o Senhor tem nos colocado, nas nossas famílias, na nossa vizinhança. Nós às vezes vemos situações ali, aquele cenário é um cenário tão triste. Mas nada foge do controle do Senhor. Nada foge. Aleluias. Em Efésios 6, versículo 12 diz que a nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas é contra os principados e potestades, dominadores deste mundo. O mundo jaz no maligno, né? Diz 1 João 5,19. É uma situação que sempre existiu, né? Não, nada é novo. O que é novo nos nossos dias somos nós. Nós não estávamos lá naquela época do cativeiro. Nós não estávamos ali naquele período com Neemias ou com Esdras. E também não estaremos daqui a 100 anos. Mas nós estamos aqui hoje. O presente que o Senhor Deus nos deu. E nós estamos inseridos num cenário que, mesmo difícil, o Senhor quer levantar a mim e a ti para fazer diferença. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo se cumprirá no tempo de Deus. A gente vê tudo aquilo que está acontecendo, mas Deus continua no controle. Todas as coisas cooperam para o bem que amam ao Senhor. Não cai uma folha se não for da vontade do Senhor. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Aleluias. Deus governa sobre todas as coisas. Aleluias. E nós lemos aqui no início do livro de Neemias, que não começa com uma notícia muito boa, né? Anani, o seu irmão, traz ali notícias de que o cenário era o pior possível, né? Os muros de Jerusalém fendidos, as portas queimadas. E Neemias recebe aquela notícia e se entristece em seu coração. Deus toca ali no profundo dele. E Neemias, ele estava numa posição confortável. Ele era copeiro, ele estava no palácio, ele estava protegido. Ele podia muito bem virar as costas e, olha, mas não. Ele sabia que ele tinha apenas uma posição. Não era a identidade dele. Ele sim se identificava com aquele povo que ali estava sofrendo em Jerusalém, que estava na miséria, porque ele sabia que a identidade dele estava o quê? Em Jesus Cristo. Ele é filho do Deus Altíssimo. Ele servia a um Deus todo-poderoso. Aleluias. E Neemias ali é tocado pelo Senhor. O Senhor nos toca nos nossos dias. Nós vemos as coisas ao nosso redor e não é um simples sentimento, não é um simples incômodo. Deus nos toca para que nós tomemos uma posição.
para que nós oremos de acordo com o propósito que Deus tem para as nossas vidas no cenário aonde estamos inseridos. Aleluias! Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo do Senhor. Quando nós vemos um cenário, a gente se sente tão diminuto. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, o Deus que conhecemos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus de maravilhas, que faz prodígios no nosso meio, nós aí temos fé e prosseguimos para aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Deus tem colocado coisas em nossos corações, na nossa família, na nossa vizinhança. Nós podemos fazer sim algo para contribuir para o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? Deus ali tocou no coração de Neemias. E ele orou, ele lamentou, ele chorou, e ele esteve assim perante o Deus dos céus. No início do livro de Neemias, menciona um mês. E no início do capítulo 2, menciona o mês que Neemias se apresentou ao rei. Isso ali, segundo os estudiosos, são 4 meses. A palavra do Senhor diz que ele permaneceu em Deus, buscando, jejuando, orando. Neemias, ele não agiu de qualquer forma. Ele sabia que aquilo que Deus estava tocando dentro dele, né, porque o Senhor toca nos nossos corações. Ele sabia que era algo que era muito grande, era uma grande obra que estava por acontecer. E ele sabia que não era na força dele, era em nome do Senhor Jesus, era em nome do Senhor. E ele se preparou e esperou a convicção do Espírito Santo dele para agir no tempo certo. E ali ele se apresentou ao rei, com risco, porque era um risco ele se apresentar ali diante do rei, com um semblante triste, que o rei poderia, né, uma falta de respeito, e aquilo também que Deus colocava no coração dele, como é que ele ia propor isso ao rei? Ele sabia que grande coisa era. Mas ele se preparou, ele orou, ele teve convicção. Tantas coisas que nós temos colocado diante de Deus e às vezes nós não esperamos o tempo oportuno. Não esperamos ter a convicção do Senhor para darmos o próximo passo, para cumprirmos o ide do Senhor. Né? Nós aprendemos tanto com esse livro de Neemias. Aleluias. E tudo começou com uma oração, com um posicionamento de Neemias. Às vezes, pode ser difícil falar sobre oração. Talvez seja um assunto que não queiramos falar, porque muitos de nós pensamos o quão pouco conseguimos orar. Pensamos nas nossas limitações, nas nossas falhas, e talvez sentimos que em algum momento nós falhamos. E o inimigo das nossas almas aproveita essa situação para nos acusar. E isso nos distancia ainda mais do Senhor. Olha, você está vendo? Deus, ele é santo. Olha as tuas falhas. Quando era justamente o contrário que deveríamos fazer. A palavra do Senhor diz, né, Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus, ele nos encontra aonde nós estamos e como nós estamos. Deus quer que nós nos aproximemos dele. O inimigo é que tende a querer nos afastar, mas nós devemos conhecer a palavra do Senhor para podermos mudar a nossa perspectiva para chegar na presença do Senhor. Aleluias. Charles Spurgeon disse o seguinte: rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar e não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo melhores orações.
Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Então não é por sentimentos que nós vamos à presença do Senhor, é por fé. Deus nos conhece e nós precisamos de perseverar em oração. Eu vou aqui citar alguns versículos, irmãos, que eles são versículos que eu lembro muito em momentos de oração. Eles mudam as nossas perspectivas quando nós entramos ali na presença do Senhor. Olha, Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que maravilha! Nós nos achegamos a Ele e sabendo que o Senhor quer nos abençoar. Ele quer mais do que nós. O Senhor quer nos abençoar. Aleluias! Em Lucas 11, do versículo 9 e 13, diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará um peixe ou uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Gente, essa palavra é tremenda. É tremenda. Nos coloca, nos mostra que nós temos acesso a um Deus que é galardoador, que é um Deus que quer nos abençoar, que quer nos dar além do que nós precisamos, do que nós pedimos, quer dar o melhor para nós. Muitas vezes nós não sabemos pedir. E Deus, como Pai amoroso, não nos dá algo que nos vai afastar do Senhor. Mas nós devemos continuar crendo que o Senhor está no controle das nossas vidas, que sabe aquilo que nós precisamos, e Ele tem o tempo oportuno para que as coisas aconteçam. Amém, irmãos? Em Salmos 16:11 diz assim: tu me farás ver os caminhos. Gente, esse versículo é tão maravilhoso. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. É tão maravilhoso, mas aqui está dizendo, na presença do Senhor. Com tantas promessas do Senhor, nós devemos realmente pensar como vale a pena nós pagarmos um preço de oração. A oração nos aproxima do Senhor. Aleluias. Nós nos organizamos para tantas coisas, nós temos tantos compromissos, nós temos que chegar a hora ao nosso trabalho e nós temos ali que ter o tempo cronometrado para que as coisas elas venham acontecer como tem que acontecer. Mas por que não fazer um esforço para termos uma vida de oração? Porque nós sabemos que tendo uma vida de oração, nós vamos estar cada vez mais entendendo quais são os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E nós vamos poder colaborar com Ele para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, nos dias de hoje. Aleluia. Orar a palavra do Senhor. Isso é tão importante. Neemias orou a palavra do Senhor. Ele conhecia a história que os pais deles contavam, as histórias bíblicas, aquilo que aconteceu no passado ali dele, sabe, de Abraão, de Isaac, de Jacó, os milagres que aconteciam. E Neemias também orava a palavra do Senhor. Nós devemos orar a palavra do Senhor. Nós temos que decorar mesmo. Em momentos é mesmo pegar a palavra do Senhor, eu vou memorizar. Vou memorar. A palavra do Senhor diz para a gente colocar a palavra do Senhor nas nossas paredes, nos nossos umbrais, na nossa porta. Porque isso, sabe, nos faz ser vitoriosos. A palavra do Senhor diz, conhecereis e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a
verdade vos libertarás. Então nós vamos diante do Senhor em oração. É um problema de um trabalho. Nós cremos que Deus é um Deus provedor. Então você sabendo a palavra do Senhor, que Deus, Jeová Jiré, é o Deus que prove todas as coisas, você vai orar, você vai entrar com ousadia na presença do Senhor. Deus, eu sei que o Senhor é um Deus provedor. E está me faltando trabalho aqui, mas eu te louvo, porque eu sei que o Senhor já está abrindo uma porta e que nada me faltará, porque eu creio num Deus altíssimo, que cuida de mim. E aí eu vou enviar currículos, vou fazer a minha parte, vou passar a palavra, e Deus vai colocar no meu coração a luz, uma direção, e eu vou saber aquilo que eu devo fazer. Eu estou passando por uma enfermidade, Senhor, tua palavra diz que, vou ler em Isaías, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Aleluias! Senhor, e mesmo que eu tenha que passar por esta prova, o Senhor está comigo, porque o Senhor é Jeová Shammah, é um Deus presente. E eu vou passar pelaquilo que eu tiver que passar, porque o Senhor está comigo. Ele me fortalece, mesmo que seja difícil. Eu continuarei crendo. Eu vou continuar perseverando. Aleluias. Este versículo que nós lemos agora, João 8, nós falamos, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em cima no versículo 12, esse é o versículo 32, os fariseus estão ali a discutir, a brigar com Jesus. Você não sabe, você está testemunho, Jesus, daquilo de si mesmo. Portanto, o teu testemunho não é válido. E Jesus responde: eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Convicção. Jesus Cristo tinha convicção de quem ele era. Filho de Deus. O nosso Salvador. Quem somos em Cristo Jesus? Em 1 Pedro 2,9, responde isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias! Neemias sabia quem ele era no Senhor, e ele ali anunciou as grandezas do Senhor naquele cenário. Aquilo que ele fez, a reconstrução daquela cidade, dos muros, das portas, em 42 dias, com as famílias que lá estavam, foi obra do Senhor. O livro de Neemias tem tanto para nos ensinar. Como que ele fez e como ele agiu. Glórias a Deus. O Senhor, ele quer usar as nossas vidas com poder. O Senhor nos resgatou das trevas, para, conforme a gente leu aqui, para nós anunciarmos as grandezas de Jesus Cristo nesse cenário onde estamos inseridos. O Senhor quer usar as nossas vidas. Aleluias. A oração nunca é a última linha de defesa. É a nossa primeira linha de ataque. Craig Groeschel disse isso. E é tão interessante, né? A primeira linha de ataque é a oração. Nós não esperamos vir a tribulação, talvez vir a consequência, e depois a gente ora. Tudo bem, se isso aconteceu, nós também vamos orar e vamos contar com a misericórdia do Senhor, que Deus, ele é compassivo, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, elas não têm fim, sim. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. O que não vai prevalecer? É as portas do inferno. Quem está atacando? A igreja. Nós temos que estar numa posição de preparo, de buscar ao Senhor. E a oração, ela é importante. Por isso, amém? Aleluias. Nós estamos tendo um foco de oração nesta manhã. A gente vê no livro de Neemias tantos ensinamentos.
A gente aprende por prudência. No capítulo 2 ali, ele tendo o momento de ir, o tempo de ficar calado. Ele ali não anunciou para ninguém o que Deus estava colocando no coração dele. Zelo, a gente vê justiça, a gente vê integridade. Mas tendo esse foco na oração esta manhã, que assim como Neemias voltou-se para o Senhor, que nós em nome de Jesus venhamos voltar para o Senhor e deixar que o Senhor venha nos usar nesse tempo, agora, no presente. E que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo ajudarmos a perseverarmos em oração. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para partilhar com os irmãos esta manhã. E que em nome de Jesus Cristo o Senhor nos ajude, amém? A cooperar com o Senhor para os propósitos que Ele tem para os dias de hoje. Amém? E a corresponder com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Aleluia.